Boa noite, pessoal. Vamos começar mais uma aula de introdução à linguística. Hoje vamos falar sobre algumas estratégias de leitura. Então, para começar, a gente viu nas aulas anteriores, né, que a leitura é sempre uma atividade prática, né? Ela nunca é passiva. A atividade de leitura se trata de exercer uma ação sobre um objeto, no caso, o texto. E toda leitura ela tem uma finalidade também, né? Eu sempre venho aqui trazer esse conceito de objetivo ou finalidade, né? E toda ação está relacionada com o objetivo dela. O método está relacionado com o objetivo. O método, né, basicamente, que é o que a gente vai falar aqui, alguns métodos para leitura. Vamos continuar isso também nas próximas aulas, antes da gente partir para a escrita propriamente dita. Então, é importante, quando a gente está falando em técnicas ou estratégias para estudar, ter em mente o objetivo de cada leitura, né? Porque a leitura ela não tem um objetivo único, né? Você pode ler um texto para aprender aquela informação que está no texto, né? Você pode ler para ter referências, né? De onde buscar mais leituras mais aprofundadas. Você pode ler um texto para fazer um trabalho sobre ele. Você pode ler um texto para fazer uma reescrita, né? Fazer uma resenha, um resumo, alguma coisa assim, de reescrita do texto. Aí você pode ler um texto também porque o professor mandou, né? Porque você precisa saber aquele conteúdo ali. Então, cada finalidade vai requerer métodos diferentes, né, de leitura. E daí a gente tem, do capítulo dessa semana, 4 tipos de leitura, né? Isso se relaciona um pouco com aquilo que a gente viu na primeira aula, de leitura ativa, leitura analítica e leitura crítica, né? Mas aqui a autora vai separar os tipos de leitura em elementar, inspecional, analítica e sintópica. O que seria uma leitura elementar? É aquela leitura por alto do texto, né? Uma leitura não especializada, que tem o objetivo de, de decodificar o texto realmente, né? Na verdade, uma leitura não elementar seria aquele que a gente já discutiu aqui outra vez, né? Sobre o alfabetismo funcional, né? Você conseguir apenas decodificar o texto. Uma leitura elementar seria não só decodificar o texto, mas ter uma vaga compreensão dos principais conceitos, né? Então, a leitura elementar pode ser alguma coisa que você faz por falta de habilidade, né? Você não entende muito bem o texto, não está acostumado com aquele tipo de leitura, ou pode ser algo que você faz intencionalmente com um objetivo, né? Por exemplo, se você precisa ler vários textos em pouco tempo, você pode fazer essa leitura por alto de cada texto, né, para conseguir vencer essa leitura e poder se familiarizar com os textos, entender do que se trata. Você pode fazer também a leitura elementar com o objetivo de selecionar textos, né? Você tem uma série de textos para ler, então você faz uma leitura por alto deles para saber quais textos te interessam, né? Porque às vezes vai pegar um ou dois para fazer uma leitura mais aprofundada e estudar aquele texto, né? Então, é importante saber selecionar textos, e para isso você vai precisar de uma mínima compreensão de cada um deles, né? E aí, quando eu vou falar das técnicas mais para frente, aí tem técnicas de leitura elementar. A leitura inspecional seria uma espécie de busca no texto. Então, existe um outro tipo de leitura rápida que tem o objetivo de encontrar coisas no texto e extrair essas coisas do texto. Geralmente, para você fazer uma leitura inspecional de um texto, você precisa ter tido uma leitura demorada, né? Você precisa conhecer bem o texto para você poder fazer uma busca. Isso é útil, por exemplo, quando você precisa citar um texto, né? Na verdade, serve basicamente para você poder citar textos, né? Porque você está falando sobre um determinado conceito, alguma ideia que você tem, você vai precisar colocar uma citação. Então, você vai achar nesse texto qual que é o trecho onde está escrito essa informação, para você ver quais são as palavras exatas, né? Ou para você entender melhor, ou para você complementar, ou para você copiar mesmo, né? Fazer uma paráfrase. E aí tem várias outras utilidades para leitura inspecional também, né? Por exemplo,
Essa turma aqui a gente não tem prova, né? Mas tem uma outra turma que eu dou as provas e eu já ensino os alunos a identificar qual que é o enunciado, né? Qual que é a pergunta e conseguir encontrar no texto onde que fica essa informação. Daí ele pode copiar a informação ou pode escrever com as próprias palavras, né? Quando você já leu um texto, você tem que ter essa habilidade de conseguir encontrar dentro do texto trechos específicos com a informação que você quer. E a leitura analítica seria a leitura mais aprofundada. É o considerado assim, até o grau máximo de compreensão do texto. É o tipo de leitura que a gente geralmente faz na universidade. Passa um texto para você ler, você vai fazer uma primeira leitura, aí tem a aula, e daí, se você precisar, né, desse conteúdo para fazer a prova, para fazer trabalho, para fazer artigo, aí você vai fazer uma leitura analítica, né? Que inclui não só ler e entender, mas também fazer anotações, fazer esquemas, copiar trechos, fazer reescrita. A gente vai ver aqui, né, nas estratégias de leitura, como fazer também uma leitura analítica. E a leitura sintópica seria a leitura comparativa, né? Quando você vai ler um texto, você precisa aprender um determinado conteúdo, né? Você lê aquele texto e vai aprendendo. À medida que você vai lendo muitos textos, você começa a ter um entendimento seu próprio do conteúdo, e daí tudo que você lê, você vai conseguir relacionar com outras coisas que você já leu, ou da sua compreensão de mundo, e inclusive para comparar, né? Para concordar, discordar, complementar. E essa aí seria, mais ainda do que a leitura analítica, né? Seria uma leitura de vários textos. É a proficiência de leitura que você vai adquirindo com o tempo. Daí, quais seriam as principais competências de leitura, né? Primeiramente, proficiência em diversos tipos de leitura, né? Entendendo que existe essas técnicas, você vai ter a habilidade de selecionar e empregar esses métodos, mesmo que não seja uma coisa consciente, o bom leitor ele tem essa proficiência em tipos diferentes de leitura. Como eu já falei aqui, o objetivo da disciplina é tornar conscientes esses processos de leitura, de compreensão que a gente tem. Então, esse processo de definir como que você vai fazer uma leitura é uma coisa que a gente já faz quando vai abordar um texto. E é importante entender que não existe um tipo único de leitura, né? A gente faz as coisas com um objetivo específico. A segunda competência seria a familiaridade com diferentes tipos de texto. Então, a gente já tem aqui você já tem o costume de ler um determinado tipo de texto de uma determinada área. Mas é importante ter familiaridade com diferentes tipos de texto também. Porque se você for ler um romance, por exemplo, ou for ler um poema, ou for ler um quadrinho, é totalmente diferente o tipo de competência que você está usando ali, né? E é bom ter essa familiaridade com diferentes tipos de texto, porque isso é uma maneira de você ir treinando a sua habilidade de leitura como um todo. A capacidade de selecionar tipos de textos e de leituras, né? Entender como você vai selecionar os textos que você vai ler e, a partir daí, selecionar o tipo de leitura que você vai ter. Capacidade de buscar, escolher, planejar e comparar, porque também para você ter uma boa compreensão, assim, do conteúdo, né, da sua área, não basta você pegar os textos que o professor passar, né, ele vai exigir de você também essa habilidade de busca e seleção, e também a habilidade de planejar suas leituras e de comparar os textos, né. E, por último, ler sempre, né, é preciso estar sempre lendo, porque é uma habilidade que, se você fica muito tempo sem praticar, você começa a perder o jeito da coisa, assim, né. Acho que todo mundo já deve ter passado por isso de ficar muito tempo sem ler e depois, quando você vai ler de novo, você está tendo dificuldade, não está entendendo direito, porque é uma habilidade que você tem que exercitar. E daí vem a questão dos diferentes tipos de texto também, porque você
você já lê muito, né? Na universidade, você tem que ler, escrever bastante coisa o tempo todo. Mas aí, para manter essa habilidade de leitura, né? Se manter, como se diz, lubrificado, você tem que procurar outros tipos de leitura também para se manter ativo. É uma dica que eu dou assim, né? Eu, pelo menos, eu tento, né? Ler literatura também, mas tem épocas que eu não leio nada, tem épocas que eu tento voltar. Isso é uma coisa que muitos de vocês devem ter passado também, né? Você entra na faculdade, imediatamente você para de ler. Mas a gente precisa se manter ativo, a gente precisa continuar lendo. Bom, e quais são as estratégias de leitura que a gente vai abordar aqui? A autora do texto propõe essa técnica em que você vai fazer um passo a passo de como ler um texto, né, para fazer a leitura analítica, a leitura profunda. Seria a primeira visão geral do texto, depois levantar questionamentos, levantar questões sobre aquele texto, o estudo do vocabulário, o estudo da linguagem não verbal que o texto usa, né? A gente vai falar sobre alguns tipos de linguagem não verbal, porque é usado. Daí a essência do texto, que seria o conteúdo em si, a síntese do texto e a sua avaliação, né? Avaliação de julgamento, de comparação e até de utilidade também, né? Você precisa, né, verificar se o texto é útil ou não e antes e depois de ler, né? Que a gente vai falar sobre cada um dessas fases separado. Então, primeiramente, a visão geral do texto. Quando você pega o texto para ler, fazer uma leitura profunda, a primeira coisa é reconhecer a estrutura do texto. Como que esse texto está organizado? Existem muitas maneiras diferentes de se organizar o texto, né? Tem textos que partem, dão um resumo geral e depois vão ampliando, né? Cada parte do texto dando uma explicação mais aprofundada e daí aprofundando mais ainda. Tem textos que são divididos em tópicos, né? Tem textos que eles têm auxílios visuais, né? Que seria, tem o texto lá com o assunto. Daí você tem auxílios do lado, tipo um quadro resumo, né? Um conceito grifado, coisa desse tipo. Então, reconhecer qual é a estrutura desse texto. E daí vem uma técnica, né? Que é de listar os títulos e subtítulos. O mínimo que você vai ter de organização didática, assim, digamos, do texto, é a divisão em títulos e subtítulos. Isso você vai ver em qualquer texto acadêmico. E daí tem algumas pessoas que até colocam uma determinada técnica, que é de você primeiro ler todos os títulos, depois ler os títulos e subtítulos, depois ler os títulos, subtítulos e a primeira frase de cada, de cada tópico, né? Porque quando você lê apenas os títulos e subtítulos, você sabe do que aquele texto está falando, você tem uma familiaridade com o assunto, né? Então, ao invés de você ler o texto inteiro para saber do que se trata, você faz essa primeira leitura só dos títulos, você sabe qual é o assunto do texto, provavelmente vai saber também qual que é o posicionamento do autor do texto, e daí vai ser mais fácil para você ler o texto, uma vez que você já está familiarizado com o assunto e com a linguagem. Então, isso é uma das técnicas, né? Você pegar, separar títulos e subtítulos para analisar qual seria o tema do texto e a linguagem. E daí, caso tenha outro tipo de divisão do conteúdo, né? Ter tópico, resumo, ter infográfico, tabela, esse tipo de coisa. Aí você vai desenvolver também uma estratégia que contemple esses outros tipos de recurso. E daí, feita esse escaneamento do texto, ou uma primeira leitura, é preciso identificar qual é o assunto principal do texto, né? E dentro desse assunto, qual é o ordenamento das ideias. Porque o texto, ele se propõe a falar de um determinado assunto, só que, na verdade, além de falar desse assunto, ele passa informações específicas, né? Que você vai aprender ali, lendo o texto, e ele tem um ordenamento lógico também, né? Ele tem digamos que uma tese, ele defende uma tese, ele tem uma conclusão, assim, uma moral da história,
e tudo que está no texto, né, tudo que o autor fala, tem o objetivo de defender essa tese. Então, você pode extrair do texto informações pontuais, né, ideias, né, conceitos, opiniões, demonstrações, mas todos esses tópicos você pode estudar eles individualmente, mas eles estão compondo um todo, porque eles têm o objetivo de defender uma determinada tese. E daí tem uma técnica até que o pessoal passa para fazer redação do Enem e tal, eu não sei se eu concordo muito, que é colocar argumentos favoráveis e argumentos contrários à sua tese, né? Então, bota argumentos favoráveis, apresenta eles, explica, bota os argumentos contrários, apresenta eles, explica. Quando você está colocando esses argumentos contrários, isso também é uma coisa que contribui para defender a sua tese. Tudo no texto tem que contribuir para defender uma tese. Então, quando você coloca argumentos contrários, você explica eles, mostra, né, qual que é a validade ou não deles, e daí você faz a crítica deles, né? Você precisa saber defender muito bem esse argumento para colocar essas ideias contrárias. É interessante, né? Enriquece o texto, bastante usado, mas não é algo necessário, não é algo obrigatório. Você não precisa necessariamente colocar opiniões ali que discordem da sua. Você pode só pensar no que vai contribuir melhor para, né, uma coisa a defesa da sua tese e outra também a explicação do assunto, né? Ficar uma explicação completa, uma explicação coerente, válida, né? Robusta. E aí, qual é o ordenamento das ideias? Porque tem uma série de ideias no texto, né? Mas elas estão em uma determinada ordem. Então, de uma certa forma, isso também é um recurso argumentativo para defender uma tese, né? As ideias, elas seguem um percurso lógico. Então, identificar no texto, assim, qual o assunto principal, quais os assuntos específicos, quais as principais ideias do texto e como que essas ideias estão organizadas para chegar numa conclusão. E daí, num texto argumentativo, né, como um artigo mesmo, né, a ideia de que ele está defendendo uma tese é bastante clara, né, ele se propõe a isso e faz isso de forma explícita. Mas em qualquer tipo de texto, você pode, né, pelo menos de uma forma metafórica, entender que esse texto está defendendo uma tese. Ele tem uma conclusão final, tem uma moral da história, e tudo naquele texto contribui para chegar àquela conclusão. E aí é interessante você reparar também, né, nessa primeira escaneada, nessa visão geral, quais recursos o texto usa para transmitir sentido, né? Porque além dos títulos e subtítulos e enumerações, listas, tópicos, ele pode usar grifos também, né? Quais palavras estão grifadas, porque se forem muitos, você pode ler só os grifos também, ver se aquilo forma, né, um texto com sentido. Estilo, né? Aqui não estamos falando de estilo literário, estamos falando de estilo no sentido tipográfico mesmo, né? Se o texto ele tem rodapés, né? Se ele tem quadros, tabelas, infográficos, esse tipo de coisa. E daí tem os recursos visuais, né? Como quadros, tabelas, figuras. Isso é muito importante porque dependendo da área eles são necessários, né? Totalmente necessários. Se você for pegar alguma coisa da matemática, por exemplo, vai usar tabela, vai usar quadro. Se você for estiver estudando histologia, por exemplo, precisa ter imagens, né? Então, isso tudo são recursos gráficos que são usados no texto e é preciso você analisar eles também, né? Você pode juntar todos também e isso vai estar formando uma linha lógica também, né? Não só os títulos e as ideias principais, mas também os recursos visuais, eles também vão estar formando um ordenamento lógico. E aqui eu acrescentei ainda a ideia de introdução e revisão. O texto ele tem uma introdução, tem um resumo, tem uma revisão. Muitas vezes você vai ler um capítulo, ele começa com um resumo, daí ele tem o texto e no final tem uma revisão, né? E aí esse resumo ele precisa conter exatamente as mesmas informações que o texto, só que de forma resumida. E da mesma forma a revisão também vai ter as mesmas informações de uma forma resumida. E daí isso é interessante também, porque nessa primeira visão geral você pode decidir que você vai ler apenas a introdução, apenas a revisão,
ou apenas esse esquema que você montou, usando títulos, usando grifos, esse tipo de coisa. Como chama? A revisão é importante, porque existe, né, pesquisas que demonstram que a compreensão de texto é melhor quando você lê um resumo do texto e depois o texto, não ao contrário, é sempre o primeiro resumo e depois o texto completo. Bons textos geralmente têm uma organização dessa forma, né, que vai apresentar algo resumido e depois expandir esse mesmo conteúdo. Mas é importante também você notar que o resumo e o texto têm exatamente as mesmas informações. O autor não pode ficar colocando coisa nova no resumo. Então, muitas vezes, ao invés de você ler um texto, vai ser melhor para você ler só o resumo, né? Você vai conseguir entender aquilo. E se você não precisar fazer uma leitura aprofundada daquele texto, você pode ficar só com o resumo. E em segundo lugar, vamos levantar questionamentos sobre o texto. Primeira coisa, como você identificou as ideias principais do texto, tem questões que surgem na sua cabeça, dúvidas que você vai ter a respeito daquilo. O que é que eu posso aprender com esse texto? O que esse texto está me dizendo? A que ele se propõe e o que eu acho que eu vou conseguir retirar disso, dessa leitura. Então, essas são questões que você coloca. E muitas vezes o texto vai apresentar também as questões dele, né? Então, logo na introdução tem os questionamentos assim, qual é o objetivo desse texto, né? Quais as questões que se colocam, o que que eu estou querendo explicar aqui. Então, você anota aí quais são as questões que o texto levanta e quais questões que ele te suscita, né? Então, com base nessa sua visão geral, fazer perguntas, né? Quais questões o texto suscita, né? E é o que eu acabei de falar, né? Que outras questões eu posso levantar, além dessas que o texto está colocando, o que que eu acho que é interessante, que faz sentido, que esse texto vai contribuir para mim. Vamos voltar nas questões depois. Aí temos o estudo do vocabulário. Eu acho que todo mundo na escola, né, deve ter passado por isso, que as professoras falavam que você precisa ler o texto e depois você tem que grifar todas as palavras que você não conhece no texto e depois precisa procurar essas palavras no dicionário. Isso aí eu acho interessante para crianças pequenas porque elas estão aprendendo o vocabulário, não tem muito vocabulário ainda, precisam aprender. Mas eu não vejo isso como uma forma de estudo efetiva, né? Ficar parando para ler dicionário realmente é algo que vocês não vão precisar fazer geralmente, né? Porque quando você lê um texto, você vai encontrar palavras que você não conhece e você vai entender elas daquele contexto. O próprio texto está explicando o que que aquilo significa, né? E aí, com o tempo, você vai acumulando mais leituras e vai passando a reconhecer aquela mesma palavra e vai entendendo o que ela quer dizer. Apenas no caso de realmente isso parecer ser um entrave para você, é importante você compreender exatamente o que aquela palavra quer dizer e você não conseguiu entender lendo o texto, aí você deveria consultar um dicionário, realmente. Então, o estudo do vocabulário não significa olhar cada palavra no dicionário, né? Na verdade, você precisa buscar o significado dentro do próprio texto, porque aquele texto ele vai trazer o significado daquela palavra. E daí o estudo do vocabulário envolve não só aprender palavras novas, mas passar a empregar essas palavras, é uma maneira de fixar o conteúdo. Você lê o texto, você aprendeu palavras novas, você consultou o significado, você anota, e aí você passa a usar essa palavra quando você for escrever os seus textos, né? Que aí você vai se familiarizando com ela, vai entendendo quais os sentidos que ela tem os contextos em que ela é usada, né? E é importante cruzar textos diferentes também, porque você vai encontrar a mesma palavra em vários textos. Vocês estão na graduação, né? Estão no curso superior, e como a gente falou na última aula, né? É como aprender uma nova língua, né? Você, no começo, você não vai entender nada, porque existe um vocabulário muito específico, existe uns vícios de linguagem, cacuetes, né, de cada área, e daí você vai se acostumando com aqueles textos. E além de se acostumando com eles,
você também aprende muito vocabulário, né? Então, você aprende muito vocabulário, muito rápido, assim. Então, você vai ver palavras que não compreende, você vai passar batido por elas, porque vai conseguir entender o texto, mas essa palavra você vai começar a ver ela em muitos textos diferentes, muitas menções, até com sentidos diferentes às vezes, e aí você vai fazer esse cruzamento de textos para conseguir entender esse vocabulário novo. Bom, em seguida a gente tem o estudo da linguagem não verbal. Aqui é um curso de português, né? A gente, né, está preocupado mais com a linguagem verbal, mas os elementos não verbais de um texto, eles fazem parte do texto, né? Eles não são elementos opcionais nem decorativos. Então, é preciso entender o que que quer dizer as figuras, as tabelas, os quadros, os gráficos, e entender que parte do texto faz referência a um elemento não verbal, porque ele sempre é mencionado no texto. Então, conforme a figura 3, tal, 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 ou então vemos no gráfico abaixo que, e quando você vê uma figura, né, uma ilustração, identificar que parte do texto faz referência a ela, para você cruzar sentidos, né, ler as imagens e cruzar o sentido dela com o do texto. Eu até queria dar um exemplo aqui, eu devia ter escaneado esse livro, vou mostrar. Deu aqui. Peguei o exemplo de um livro que usa muitos recursos pedagógicos, né? Então, por exemplo, ele tem quadras, né? Tem tabelas aqui. O que que acontece? Ele explica um determinado conceito, aí depois ele coloca o quadro com o resumo daquilo. Então, cada 2, 3 parágrafos vai ter um resuminho com os conceitos. Aí usa muita imagem, né? Esses aqui são recursos pedagógicos que o texto usa para facilitar a leitura. Onde eu estava? Aqui, por exemplo, esse aqui tem esses quadros pretos, né? Ao final de cada subcapítulo. Aqui, assim, isso é um recurso visual, né? Não, ele não faz parte do texto em si, mas ele é um recurso que amplia o sentido do texto. Então, você precisa relacionar uma coisa com a outra. Usa muitas imagens também. Tem esse livro aqui que eu acho barato. Ele usa técnicas do design instrucional, que é uma área do design que estuda aprendizagem, né? Aí ele vai da mesma forma colocar os conceitos, só que ele coloca do lado do texto, não coloca no meio. Daí usa muitas imagens também, muitos links. Tem uma versão digital desse texto que você pode clicar nos links. E usa esse tipo de recurso visual. Não é muita coisa, mas é interessante, né? Tem o texto complementar no final de cada capítulo, né? Então, o capítulo que termina tem esse quadro amarelo com texto, só para dar alguns exemplos, né? Então, voltando aqui. Então, o estudo da linguagem não verbal seria mais um passo aqui, né, para a compreensão profunda do texto. Então, a gente tem a primeira visão geral do texto, e daí levantar questões, e o estudo do vocabulário e das ilustrações, da linguagem não verbal, para você ter uma compreensão melhor do todo do texto. E daí vem para a essência do texto, né, o conteúdo em si. E aí, dentro do entendimento do conteúdo, primeiramente você vai ter que ler tudo, né? E daí tentar identificar qual é a tese que esse texto defende, né? Qual a conclusão que ele quer chegar, qual o objetivo dele. Quais argumentos ele apresenta para defender essa tese, ou seja, quais as principais informações do texto e como elas contribuem para chegar nessa conclusão. Quais as principais ideias expostas no texto.
Então, ideias são informações, né? Argumento seria aquilo que o autor defende, né? Ideias eu coloquei assim como informações em geral. O que que você aprendeu com esse texto, né? Quais as principais informações que ele traz, né? Como você identifica que essas sejam as principais? Inclusive, como eu já falei antes, né? Você pode, dentro de um texto, depois que você faz algum desses tipos de leitura, identificar que você quer estudar algumas informações específicas e não todas, né? Escolher algumas para fazer a leitura profunda, para procurar outros textos e tal. Então, como eu me posiciono em relação às ideias e argumentos do texto? Ou seja, essa informação é uma coisa que eu já sabia, eu confirmei, é uma coisa que eu não sabia, eu aprendi, é uma coisa que eu concordo, que eu discordo, por que que eu concordo, por que que eu discordo, como que isso se relaciona com outros textos, né? Como que eu posso cruzar essa informação com outro texto para concordar, para discordar, para complementar. E daí, por fim, a avaliação do texto, né? Avaliar a validade e a completude das ideias, ou seja, o texto é coerente? Você acha que as ideias estão relacionadas com a conclusão? Você acha que a argumentação tem uma boa argumentação? Você acha que essas ideias são suficientes, né? Você precisa de mais informação? Que tipo de informação deveria ter colocado aí para complementar o texto, né? Que tipo de texto vai complementar essa informação? Coerência entre os objetivos e os argumentos, né? O texto ele vai enunciar qual é o objetivo dele, ou se não, você tem que identificar qual é o objetivo e ver se a argumentação é válida. Os argumentos eles são coerentes com esse objetivo, eles estão contribuindo para isso. E qual é o saldo da leitura, né? Ao final da leitura você vai ter um saldo. Ela foi útil para você? Não foi? Foi interessante? Não foi? Para que serve aquilo que você estudou, né? Como você vai usar essa informação? Então, essa aqui seria basicamente a finalização, né, dessa sua análise do texto e o começo de uma nova leitura já, né? Uma mistura dos dois. Eu coloquei duas vezes a avaliação, né? Mas vamos chegar lá. E daí tem o resumo, né? Fazer uma síntese daquilo que foi analisado. Essa aí seria uma etapa posterior, né? Essa leitura. Isso é interessante porque a gente vê que das técnicas de estudo, né, o mais efetivo é você explicar para alguém aquilo que você estudou. E é uma coisa que eu faço para preparar a aula também, né? Dou uma estudada no conteúdo, aí depois eu explico esse conteúdo para alguém, ou, né, faz uma gravação, apresenta para o espelho, esse tipo de coisa. Porque aí tem duas coisas, né? Primeiro, você vai aprender melhor aquilo que está ali, e segundo, você vai testar se você aprendeu ou não. Porque ou você vai conseguir explicar aquele conteúdo, e daí você vai passar a ter uma compreensão melhor dele, ou você não vai conseguir explicar aquele conteúdo direito, vai gaguejar, porque isso é um indicativo de que, na verdade, você não entendeu. Você precisa estudar melhor, precisa reler, se aprofundar nas suas anotações e nos seus estudos, né? Então, resumir o texto é uma boa forma de consolidar aquele conteúdo e de expandir ele. Então, o resumo seria uma síntese do que foi analisado, uma recriação do texto original, não é uma reescrita, né? É uma recriação, porque você está elaborando aquilo com suas próprias palavras, e você pode fazer um resumo oral ou escrito, ou até mental, né, na verdade, do texto. Você parar para pensar o que esse texto efetivamente está dizendo, como que eu explicaria isso? Esse aí já é o penúltimo passo. E aí a avaliação, né, afinal, depois de toda essa análise, depois de você ter compreendido o texto, criticado ele, se perguntar, o texto responde às minhas perguntas, né? Como que ele responde aos meus questionamentos iniciais? O que ficou em aberto? Que outras perguntas o texto suscita? Então, se o texto ele suscita, numa visão geral, ele vai suscitar questionamentos, depois que você terminar de ler e entender, isso vai levantar outros questionamentos, né? E daí seria o caso de você se aprofundar em alguma parte do texto ou ler outro texto e tal. Eu consigo concordar ou discordar das ideias do texto com base em quê?
Isso é interessante, porque quando você não entende nada de um assunto, você vai lendo e você vai aceitando tudo aquilo que está escrito, né? Você vai aprendendo aquele conteúdo ali sem questionar ele, né? Mas à medida do tempo você vai acumulando leituras, né? Então tudo que você lê você vai criticar. E daí se você parar para concordar ou discordar de algum ponto, você tem que se perguntar, mas com base em que eu vou discordar disso, né? Tentar identificar qual seria o seu argumento para contrapor aquele argumento do autor. E é interessante, porque você pode concordar ou discordar mentalmente de qualquer texto, né? Mas quero ver você explicar para alguém por que que você concorda ou discorda. Isso requer que você tenha um domínio muito grande do assunto, né? E que tenha referências. Bom, e por fim, coloquei uma conclusão. O que que a gente pode tirar disso tudo? A gente viu que existe uma série de técnicas e um passo a passo para fazer uma leitura profunda. Mas fazer uma leitura profunda não é algo que a gente vai fazer todo dia, ou com muita frequência, né? Às vezes você precisa ler um texto para fazer uma prova, às vezes você precisa ler um texto para assistir uma aula, né? Ou para fazer um resumo, alguma coisa assim que não requeira tanto aprofundamento assim no texto. Então, a conclusão que a gente pode tirar disso tudo é que é importante você saber identificar quais as estratégias de leitura que você precisa e saber empregar. E entender que todo texto faz parte de uma cadeia de textos, né? Ele vai, né, suscitar novas leituras, né, caso você tenha interesse naquele assunto. Então, as estratégias podem auxiliar nos seus estudos, desde que você saiba o que quer. Então, a gente volta lá para o ponto inicial de que o mais importante é você entender qual é o seu objetivo. E a partir disso você vai traçar estratégias. A leitura de um texto sempre suscita outras questões e demanda uma ação por parte do leitor. Então, a leitura é uma ação de um leitor sobre o texto, mas ela também demanda uma reação do leitor. Que pode ser, por exemplo, buscar outras leituras, pode ser fazer uma paráfrase, pode ser você explicar para alguém aquilo que você leu. Isso é interessante. Vamos sair um pouco aqui, né, nessa ideia do texto acadêmico. Vamos pensar num livro, né, num romance. Você lê um livro, se você gostar daquele livro, você vai sair falando para as pessoas: olha, esse livro tal fala sobre isso e aquilo. Então, essa é uma maneira de se aprofundar na leitura de um texto, né? Você falar com outras pessoas sobre isso, você começa a identificar livros parecidos, você vai querer ler também, vai querer comparar. Você leu muitos livros, você começa a comparar um com o outro. Ah, esse é bom por causa disso, daquilo. Né? Esse aqui eu recomendo, esse não. Esse tipo de coisa. E daí esses conceitos vocês levam para a vida de vocês, e ainda mais se você gostar de estudar, né? Então, vai se tornar uma ferramenta bem interessante.